Olá, meninos, tudo bem? Espero que vocês estejam tranquilos, isolamento de vocês. Estamos iniciando um novo conteúdo no nosso livro, certo? Que é Lipídios, ok? E esta semana saiu uma notícia no jornal da USP sobre um lipídio, né? No caso, o ômega 3, que é um ácido graxo. E a notícia diz que o ômega 3 pode trazer benefícios e risco para pacientes com Covid-19. Certo? No caso daqueles pacientes que estão em recuperação, está se estudando os benefícios e os riscos que o ômega 3 pode trazer, visto que o ômega 3 é um lipídio que o nosso corpo não fabrica, né? Nós precisamos ingeri-lo e ele é muito importante. Um suplemento alimentar que é muito requisitado e muito consumido pelas pessoas no mundo todo, certo? Pessoas que têm problemas cardiovasculares utilizam muito ômega 3, certo? Então, os médicos eles estão pesquisando para ver se o ômega 3 realmente vale mais a pena consumir pelo benefício ou pelo risco. Os lipídios, eles são ésteres de ácido graxo mais álcool, são formados basicamente por carbono, hidrogênio e um pouquinho de oxigênio, né? Que dá para ver na fórmula ao lado. Aí tem duas fórmulas de ácido graxo, sendo uma saturada e outra insaturada. Aí vocês percebem que tem aí um pouco mais de hidrogênio, carbono, mas oxigênio tem só um pouquinho lá em cima, certo? Então, como nós vimos, eles são orgânicos, eles são insolúveis em água, certo? Por que eles são insolúveis em água? Porque eles são hidrocarbonetos apolares. Por eles serem apolares, eles não são solúveis em água. Mas sim, eles vão ser solúveis em solventes orgânicos, como álcool, cetona, éter, clorifórmio, certo? Então, também os lipídios, eles não são polímeros verdadeiros, né? Como nós vimos lá nos carboidratos. No caso dos polissacarídeos, são formados por vários monossacarídeos. Nos lipídios não acontece isso. Dentre as funções dos lipídios, né, ele funciona como isolante térmico em alguns animais, principalmente dos que moram em ambientes frios, como ursos, orcas, leões, baleias, né, que estão em ambientes mais frios. Essa camada de gorduras que vão estar nesses animais vai fazer com que eles não perdam calor para o ambiente em que eles estão. Os seres vivos precisam de energia, principalmente plantas e animais, né? Elas armazenam gordura e óleos como forma de energia. Elas fazem a estocagem dessa energia para que possa ser utilizada quando ela precisar. Meninos, quando nós comemos carboidrato em excesso, ele para de armazenar o carboidrato em forma de glicogênio e passa a transformar esse carboidrato em gordura. As camadas de gorduras que são formadas também elas vão servir como uma proteção mecânica, né? Proteção contra algum impacto, algo que for bater, então ajuda a proteger também. O lipídio também funciona como isolante elétrico do impulso nervoso, que é localizado no neurônio na baía de mielina, né? Que vai ter uma camada de proteína e gordura, certo? Os lipídios também têm função estrutural, no caso nós temos o fosfolipídio, certo? Ele está representado aí em uma foto cabecinha vermelha e as perninhas, né, que é uma cauda. Nós vamos falar um pouco depois sobre eles. Eles são super importantes na constituição da membrana plasmática. Também tem função de permeabilização, né? Nós podemos ver essa impermeabilização em animais, nas penas, né, de algumas aves, por exemplo, na folha, quando você vê aquela coisa um pouco cerosa, né, em cima das folhas, são lipídios e também frutas. Principalmente no caso das plantas, né, essa ação impermeabilizante dos lipídios faz com que a cutícula, né, produza uma cera que vai fazer com que essa planta ela não perca muita água, né? Principalmente nas plantas que se localizam em lugares muito quentes, que tem muita exposição ao sol. Os lipídios também são carregadores de vitaminas, porque existem vitaminas que só podem ser dissolvidas nos lipídios, que são as chamadas vitaminas lipossolúveis.
né? Que aqui no caso nós vamos ter a vitamina K, vitamina E, vitamina D e vitamina A. Teremos os lipídios carotenoides, né? Que vão ajudar a planta a capturar energia e dar tonalidade também a elas. Dois tipos de ácidos graxos, nós temos saturados e insaturados, ok? Os saturados nós vamos lembrar deles como aqueles que possuem aquela forma mais sólida, que seria aquela forma mais gordurosa, formato em gordura, e que geralmente é de origem animal, exceto nós temos um vegetal aí que é o coco, né? No caso a gordura do coco, ela é uma seção dentro desses ácidos graxos saturados, certo? E quando esse ácido graxo, ele saturado, ele é consumido acima da quantidade desejada, na quantidade ideal para o corpo, ele vai contribuir para que tenha um aumento de colesterol no sangue. Mas não é o colesterol bom, não. O que vai aumentar é o colesterol ruim, que vai trazer alguns males e pode até ocasionar doenças. Por outro lado, aí o ácido graxo insaturado, que geralmente é encontrado na forma líquida, né? Nós conhecemos como óleo. No caso aí, o azeite, o óleo de cozinha, alguns óleos provenientes de produtos vegetais, certo? Exceto o óleo de peixe, né, que vem de origem animal. Ele é a única exceção aí nos ácidos graxos insaturados. E quando nós consumimos esses óleos de maneira adequada, moderada, nós vamos contribuir para que diminua a circulação do mau colesterol no nosso corpo, certo? E isso vai fazer com que diminua o risco de ter doenças. Glicerídeo é o glicerol ligado ao ácido graxo. Eles vão se ligar através das carboxilas, né? Que no caso aí é o OH, certo? O OH do glicerol vai se ligar com o H do ácido graxo e nessa ligação aí vai haver um processo chamado reação de desidratação. Por quê? Porque vai liberar água. Então, como vai liberar água é chamado de reação de desidratação. Lembrando que essa ligação aí desses dois OH vai ser chamada de ligação de éster, que é a ligação de um álcool, no caso o glicerol, com o ácido graxo. O glicerol mais conhecido é o triglicerídeos ou triacilgliceróis. Qual é a diferença? A diferença é que um glicerol vai se ligar a 3 ácidos graxos. Aí ao lado está mostrando aí essa ligação do triglicerídeo, certo? Então esse glicerol vai fazer essa ligação com esses 3 ácidos graxos. Lembrando que esses triglicerídeos eles podem ser em formas de óleo ou gorduras. Sendo óleo, vão ser de origem vegetal, líquidos e insaturados. Já a gordura será de origem animal, sólida e saturada. Professora, qual é a diferença do insaturado para o saturada? Nós vimos mais atrás um pouquinho, vou só relembrar. A diferença está nas ligações do carbono. Na gordura saturada, esse carbono irá outro através de ligações simples. Isso faz com que as ligações fiquem muito juntinhas, por isso que dá esse formato mais sólido. E faz também com que, caso um ser vivo ingira essa gordura saturada, o organismo desse ser vivo, né, vai ter muito mais trabalho para quebrar as moléculas de gordura, já que elas estão mais juntinhas. Já a gordura insaturada vão ter ligações duplas, né, em alguns carbonos, que vai fazer com que elas fiquem um pouco mais distantes uma da outra, facilitando a digestão dessa gordura insaturada. Como função dos triglicerídeos, nós vamos ter armazenamento de energia, que é o armazenamento de energia a longo prazo, em forma de triglicerídeos, como eu falei, e são encontrados em células no tecido adiposo. Então, esse tecido adiposo vai fazer esse armazenamento. Aí você pode perguntar, mas professora, por que não já tem reserva de energia de carboidrato? Sim, mas o do carboidrato requer um espaço maior e utilização de água. Quando se tem reserva de energia de lipídio, ele já se concentra num espaço menor, né, que ele se concentra nas células adiposas, e ele dura mais tempo, certo? Nós temos também aí o isolamento térmico, onde vai ajudar com que o ser vivo não perda calor para o ambiente que ele está, sem falar que essa reserva de gordura que está aí no tecido adiposo, né, o ser vivo consegue
reservar, fazer uma reserva bem grande dessa gordura no tecido adiposo. Com isso, ele pode ter mais isolamento térmico e ficar mais tempo sem se alimentar. Os ursos seriam um exemplo de isolamento térmico, né? Que eles não perdem calor para o ambiente em que estão e alguns conseguem passar por um processo chamado de pseudo-hibernação, onde eles passam muito tempo hibernando, né? Dormindo, passam semanas, meses, e o triglicerídeo que foi armazenado nos tecidos adiposos, eles vão liberando, nesse período que eles estão em pseudo-hibernação, vai liberando energia aos poucos, certo? Contribuindo para que eles possam passar esse período aí sem se alimentar. Lembrando também que devido a essas camadas de gordura que é feita no ser vivo por causa dos triglicerídeos, acontece a chamada proteção mecânica, né, que é uma proteção contra choques ao se bater, né, ao se encostar em algo, esses tecidos adiposos vão, de certa forma, amortecer essa pancada que o ser vivo possa levar. Gordura trans, que é chamada gordura hidrogenada, que vai ser o que? A transformação do óleo vegetal, que é, no caso, insaturado, onde os carbonos vão estar mais soltos, ele vai se transformar em uma gordura sólida, né, que é chamada de saturada. E nós vamos encontrar isso aonde? Vamos encontrar nos alimentos industrializados. Para quê? Para dar mais crocância, para dar mais consistência, até para durar mais, certo? E como é que isso acontece, professora? Isso acontece pela mudança na molécula, né, do ácido graxo. Eles vão fazer uma mudança na posição do hidrogênio, certo? Esse processo é chamado de hidrogenação catalítica, certo? Que ele vai ou mudar esse hidrogênio de posição, ou então ele vai talvez até acrescentar um hidrogênio, dependendo da situação, ok? Nós temos como exemplo aí as margarinas que nós compramos para consumir em casa. Elas são de origem vegetal, mas passam pelo processo de hidrogenação e em temperatura ambiente elas ficam sólidas, né? Então, a margarina é um exemplo de alimento que passa por esse processo de hidrogenação. Também temos as batatinhas fritas, aquelas bem crocantezinhas, né? Às vezes você vai comer fora uma batatinha e prefere aquela bem crocante, possivelmente ela foi fritada numa gordura hidrogenada, certo? Se você fritar uma batatinha no óleo, você vai ver que tem uma certa diferença no aspecto e talvez até no sabor, certo? As gorduras trans, elas não são só feitas em laboratórios, vamos dizer assim, né, em indústrias. Elas também podem ser feitas em nossas casas, quando nós reutilizamos um óleo de uma fritura por várias vezes, nós estamos transformando, por exemplo, eu fritei um peixe no óleo vegetal, né, da cozinha, eu fritei um peixe. Só que no lugar de eu pegar esse óleo e não utilizar mais esse óleo, eu vou utilizar em novas frituras. Então, quanto mais eu vou reutilizando este óleo ele vai passar por mudança nas moléculas de hidrogênio, de posição, e ele vai se transformar numa gordura trans, certo? E uma gordura trans não faz bem para o corpo, porque são gorduras que vão facilitar processo de doenças, principalmente do coração, porque ele vai aumentar o nível do colesterol ruim. Nós temos também o ácido graxo essencial, o ômega 3 e o ômega 6, que eles são um tipo de triglicerídeo, certo? Geralmente é encontrado em peixes, em castanhas, semente de linhaça, azeite, nozes. E geralmente os peixes que ele é encontrar são peixes de água salgada e água fria, certo? E esse ômega 3 e ômega 6, eles vão ajudar, auxiliar no combate a problemas do coração, né? Ataques cardíacos, vai ajudar a evitar acúmulo de placas de gordura nas artérias. Então, por isso que eles são considerados ácidos graxos essenciais, certo? O que modifica, porque que o ômega 3 ou o ômega 6 é a posição em que ocorre a ligação dupla. Geralmente, no ômega 3, a ligação dupla ocorre no terceiro carbono, e no ômega 6 no sexto carbono, certo? Lembrando que as ligações duplas se referem às gorduras insaturadas. Os esteroides são lipídios formados por cadeias de carbono com 4 anéis fusionados. Vocês, olhando aí na gravura um pouco acima, dá para ver aí
alguns hormônios em que mostra a fórmula molecular desses anéis, como eles estão organizados. O esteroide mais conhecido é o colesterol. Ele é encontrado nas células dos animais, é produzido no fígado e é levado até a membrana plasmática, porque ele constitui a membrana plasmática. Se vocês olharem aí ao lado, tem uma gravura da membrana plasmática e o colesterol ele fica inserido entre os fosfolipídios, né? Ele vai regular a fluidez dessa membrana plasmática, vai fazer com que essa membrana ela fique mais maleável, mais fluida. O colesterol também é um precursor da vitamina D, né? Com a exposição ao sol, o colesterol ele vai se transformar em vitamina D, chamada de calciferol. O colesterol também é precursor dos sais biliares. Esses sais eles vão ser produzidos no fígado e vão ser armazenados na vesícula biliar. Quando a gordura passa próximo, a vesícula vai liberar esses sais que vai fazer uma emulsificação, é como se fosse um detergente. Vai emulsificar a gordura, onde vai deixar essa gordura mais fácil de ser absorvida, de ser digerida pelo organismo. Nós temos o colesterol LDL, HDL. O colesterol, eles são lipoproteínas, porque vão ter lipídios e proteínas associados. O HDL é considerado um colesterol bom, porque ele é uma lipoproteína de alta densidade que vai desentupir ou impedir que o colesterol ruim entupa as artérias. Já o LDL, que é considerado ruim, é uma lipoproteína de baixa densidade, né? Onde ele vai carregar as gorduras e vai deixando pelas artérias. Os esteroides anabolizantes, que são derivados do colesterol, eles são hormônios artificiais que algumas pessoas utilizam como forma de ficar com o corpo mais sarado, mais bonito, então acham que o meio mais fácil é tomar anabolizantes. Serem indiscriminada e começa a se acumular esse hormônio no corpo, o seu cérebro começa a mandar informações para o corpo, não precisa produzir, porque já está em excesso. Então pode acontecer, no caso do hormônio da testosterona, né, que é produzido pelo testículo, se o corpo entender que não precisa mais ser produzido, o testículo pode começar a diminuir, certo? Isso também acontece em mulher, quando ela toma anabolizante, ela pode também ter algumas reações, como engrossar a voz, apresentar espinhas, pelos, um bigode. Então, vai depender muito de como esse anabolizante ele é consumido, certo? Existem pessoas que precisam tomar esses anabolizantes artificiais, mas as que precisam são passadas por médico, certo? São aquelas pessoas que têm deficiência em alguns tipos de hormônio e os médicos prescrevem com a dosagem ali certinha para não acarretar nenhum problema para o corpo. Fosfolipídio é formado pelo glicerol mais dois ácidos graxos mais grupo de fosfato. Esse fosfato que é ligado a essa molécula é o que vai dar o caráter polar ao fosfolipídio, né? O que é o caráter polar? É a parte do fosfolipídio que vai interagir com a água. No caso aí nós temos aí uma gravura do fosfolipídio, tem a parte da cabeça que está em vermelho, onde mostra o fosfato e o glicerol juntos ali, reunidos. Essa junção desse fosfato, esse glicerol, é o que vai dar essa região um caráter polar, onde ele vai poder ter contato com a água, que é chamada de região hidrofílica, certo? Que é onde vai ter esse contato com a água. E abaixo nós vamos ter o ácido graxo, onde é a parte hidrofóbica, onde não vai ter contato com a água, certo? Nós podemos ver aí que tem uma caudinha que é meio inclinado, quer dizer que tem ligação insaturada nesse local. E essa região é a que não tem contato com água. Quando os fosfolipídios estão juntos em contato com a água, eles vão deixar somente em contato com a água a parte da cabeça, então eles vão juntar as caudas e vão formar uma bicamada lipídica, certo? Que é a base da membrana plasmática. Vocês podem observar aí na figurinha abaixo, onde está mostrando aí a membrana plasmática, dá para ver como os fosfolipídios se organizam, né? A parte que está em contato ali em azul com a água é a parte da cabeça, onde é hidrofílica, e a outra parte mais interna fica juntinha, uma cauda com a outra, formando a bicamada. Lembrando que
Como os fosfolipídios são a base da membrana plasmática, se não existisse fosfolipídio, possivelmente não existiria célula. Os cerídeos são longas cadeias formadas por álcool e ácidos graxos. Nas folhas, ele tem uma camada de cerídeo que evita a perda de água, então vai fazer com que evite que a planta ela morra desidratada. Nas aves, uma forma de impermeabilização nas penas, né? Onde também tem um tipo de cera que é produzido por uma glândula que a ave tem, que vai proteger essa ave, né? O contato dessas penas com a água. Também nós temos a cera do ouvido, que é chamada de cerume, que é uma forma de proteção, como também na nossa pele, né? Que nos protege contra o ressecamento. Nós também temos nas colmeias, a cera é a base para as abelhas fabricarem as colmeias, e também vamos ter cerídeos em frutas, né? Por exemplo, a maçã. Você olha assim para a maçã, que ela tá assim, meio brilhante, lisinha, né? Se você passar ali a mãozinha de você vai sentir a cera que está envolvendo aquela maçã. Lembrando também que os ceris são usados de forma comerciais, né? Como a cera da carnaúba. Os carotenoides são quimicamente parecidos com os esteroides, são tipos de lipídio de pigmento. Então, ele tem um grupo de pigmentos. Eles vão auxiliar as plantas na absorção de luz solar para o processo de fotossíntese. Também tem o beta-caroteno, que é responsável pelas cores laranjas, que nós vemos na cenoura, na abóbora, na gema de ovo e em outros locais. Quando nós comemos as plantas que têm beta-caroteno, esse beta-caroteno ele é quebrado dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, e ele vai se transformar em vitamina A, que é muito importante para a visão. Alguns lipídios são associados a proteínas que são chamadas lipoproteínas, que vão ser encontradas na corrente sanguínea com a função de transportar e regular o metabolismo dos lipídios, né, das gorduras no plasma do nosso sangue. Aí eu coloquei alguns exemplos, certo? Dessas lipoproteínas. E nós temos conhecimento dessas lipoproteínas quando nós fazemos exames de sangue, para vermos como é que está o nosso colesterol, como é que está o nível de gordura no nosso sangue. Temos uma tabela de classificação dos fatores de risco para pessoas que têm tendências a terem doenças em decorrente do nível de gordura no seu corpo, né, nas artérias. Aí nós temos alguns fatores que podem ser modificáveis e outros que não são modificáveis. Os fatores modificáveis são aqueles em que, quando a pessoa se propõe a cuidar, a se tratar, fazer uma dieta, fazer uma atividade física, ela vai conseguir controlar ou até reverter, certo? Os não modificáveis não dá para mudar, é algo que realmente, por eles existirem, a pessoa entra num grupo de fator de risco maior. Também tem uma tabela de valores de referência relacionado à quantidade de gordura que você tem no seu corpo. Aí nós podemos ver a quantidade de colesterol total, de LDL, que é o colesterol ruim, HDL, colesterol bom, e os triglicerídeos. Vocês podem dar uma olhada com calma e analisar direitinho. Coloquei aqui um exame de uma pessoa de 31 anos que fez um exame de sangue, né, para saber como é que estava o nível de gordura no seu corpo. E esses são os resultados. Gostaria que vocês dessem uma olhada para poder ver se vocês compreendem um pouquinho. O que é que está aí acima do valor de referência, o que é que está normal, o que está abaixo. Por fim, algumas doenças coronarianas, né, ocasionadas pelo excesso de gordura nas artérias. Que aí nós vamos ter aterosclerose, né? Tá mostrando aí na gravura a quantidade de placas de gordura que está aí fixa na artéria, prejudicando a pessoa. Isso vai fazer com que o sangue não circule bem para o coração. E também esse acúmulo de gordura também pode gerar um infarto, né? Já que o tecido coronariano, o tecido cardíaco vai ficar lesionado e também vai
interromper o fluxo sanguíneo. Bem, meninos, espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Se tiverem dúvida, podem me procurar no WhatsApp que eu responderei as dúvidas de vocês, tá bom? Os estudos para vocês.